Hello Prismas, tudo bem com vocês? Comigo tudo ótimo, eu sou Gabriel e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a estrela Altair da constelação de Áquila e descobrir um pouquinho dos segredos dessa águia que foi tão cuzona e ao mesmo tempo tão interessante de ser estudada dentro da mitologia das estrelas fixas. Então, bora lá assistir um pouquinho sobre essa história tão interessante. Lembrando que cristal, que é cristalzinho, deixa o like logo no comecinho, então deixa aí seu like pra gente ver essa história babadeira. Lembrando que se você ainda não assistiu o vídeo de introdução a estrelas fixas, eu vou deixar o card aqui em cima, porque lá, minha filha, que você vai entender como que você vai interpretar e achar essa estrela aí no seu mapa e entender direitinho como é que funciona o babado na sua vida. Ver se você é Áquila nessa vida, ver se você é águia, se você observa as coisas que estão acontecendo à sua volta. Então vai lá e assiste esse vídeo, porque vai te ajudar bastante a compreender este aqui. A estrela Altair se encontra localizada na constelação de Áquila, sendo a estrela alfa dessa constelação, então uma das constelações, né, que está aí sendo relevante para Ptolomeu dentro do seu catálogo. E outro ponto sobre essa estrela é que, por ser a estrela alfa, ela carrega grande parte do significado da emoção da história, que é a história da águia Áquila, que é a imagem desta constelação que vai estar passando aqui na tela em algum lugar neste momento, tá? Editor, produção, é com vocês agora. Sendo também uma estrela de magnitude 0,77, localizada a 1 grau do signo de Aquário. Então se você tem algum planeta, algum lote árabe ou um ascendente no meio do céu nesse ponto, pode ser, provavelmente, que a estrela Altair esteja falando na sua vida. Pode ser que esse mito esteja se manifestando e você nem percebeu ainda. E agora a gente vai entender um pouquinho da história e dos mitos e as variáveis sobre essa estrela tão interessante dentro dessa constelação tão icônica e meio embuste, vamos combinar, né? Que todas as histórias até agora sempre teve um embuste ou alguma coisa abusiva, mas a gente tá aqui pra desconstruir isso e aprender um pouquinho sobre essa história. Então, sem mais delongas, a gente vai começar pela primeira história envolvendo a águia Áquila. A constelação de Áquila retrata o familiar ou a águia que acompanhava Zeus. Então ele tinha um bichinho, entendeu? A galera do zodíaco, né, que tá ali nas constelações, eles gostam de ter um bicho. A gente já viu na Estrela Algorab que tinha um corvo, agora a Áquila tem a águia, aí depois tem a Medusa, que é uma cobra. Então assim, vocês vão percebendo ao longo das histórias que sempre tem alguma coisa pra fazer algo pelo deus. Nunca é ele diretamente que faz, entendeu? Dependendo da variável do mito. E aí o que acontece? A Áquila é a águia que foi responsável por dois grandes feitos dentro da mitologia grega, que é, o primeiro deles, o rápido... O primeiro deles é o sequestro do príncipe Gamínides, ou Gaminedes, dependendo, né, de como tá escrito, de como você pronuncia. Então, por que a águia fez esse sequestro? Ela faz esse sequestro no mando de quem? Isso mesmo, do embuste Zeus. Mas tem variáveis do mito que dizem que é o próprio Zeus que se transforma numa águia e vai atrás do príncipe, entendeu? Pra levar ele pro Olimpo, pra eles fazerem um amorzinho gostoso lá. Mas não deixa de ser um sequestro, né? Então se você gosta do seu crush, da sua crush, jamais sequestre as pessoas, gente. Isso é crime, isso é ilegal, isso não pode, entendeu? Não é bacana. O nome disso é relação abusiva, não é legal, denuncie e X pintura, entendeu? Foge dessas coisas. Mas voltando pra história. Esse primeiro ponto da história é interessante porque a estrela Altair pode estar falando pra gente sobre aquela pessoa que quando vê alguém que se apaixona, acaba perseguindo, né? E a gente tem vários pontos de perseguição nas histórias gregas. E é interessante também sobre esse primeiro mito, sobre essa primeira analogia, que a gente pode ser essa águia que olha alguma situação que a gente gosta, ou algum assunto, uma pessoa que a gente se apaixona, e literalmente se transforma em algo que vai ajudar a gente a conseguir esse objetivo e trazer isso pra nossa vida, trazer isso pra nossa realidade com unhas e dentes. Então é buscar algo pela qual nós temos paixão. E isso pode ser um ponto no trabalho, pode ser literalmente uma pessoa, mas aí a gente já, né, repudiou isso porque não pode, sequestro é ilegal. Ou até mesmo a gente pode estar falando de ser enviado, porque num contexto onde nós somos os enviados, né? Porque a águia, em algumas versões da mitologia, ela era o familiar de Zeus, então ela obedecia tudo que Zeus falava. A gente pode ser a pessoa que é enviada para perseguir os objetivos e sonhos de outras pessoas, ou sonhos e objetivos envolvendo algum ideal e trazer isso para nossa vida como um recurso para melhorar ou conseguir realizar grandes feitos na nossa história. Então esse primeiro mito do rapto ou do sequestro rapto. Nossa, que palavra diferentes do príncipe Gamínides. Por quê? Porque era uma paixão de Zeus e foi super errado e ele foi levado até o céu. Outro ponto sobre essa estrela e até sobre o próprio simbolismo da águia é que é um animal que representa grande amplitude de visão, de estar sempre elevado, e que a própria imagem da águia para a mitologia grega era utilizada
dentro da cultura deles, como um estandarte de guerra, ou seja, a própria águia indo sequestrar, indo à luta, né? Ela que lute para sequestrar Gamínides, e também sendo simbolizada como uma forma de se elevar aos céus ou ao Olimpo, ou seja, estar mais próximo do divino. Outra analogia possível que a gente pode estar fazendo sobre a estrela Altair é justamente trazer algo pelo qual a gente ama e elevar isso pro divino, só que esse elevar pode ser uma coisa meio forçada, entendeu? Então o que a gente vê aí é esse povo que romantiza, entendeu? Genocídio, diz que é desencarne coletivo, umas coisas assim meio pesadas, e fala que é uma mensagem de Deus, que é um negócio divino. É um exemplo de Altair, por exemplo, que eu vejo aqui que nas abstrações até que faz um pouco de sentido. Mas a gente pode estar falando também sobre uma coisa que você ama, que genuinamente é bacana, e você faz de tudo para elevar aquilo, para trazer para o conceito mais elevado, ou para ser visto por pessoas, né, que estão ali no topo, na nata da sociedade. É um ponto assim que eu gosto de observar dentro dessas destrinchadas do mito. Já a segunda história, eu só vou falar se você se inscrever aqui nesse canal, entendeu? Porque se você gosta de mitologia, se você gosta de ver o Olimpo pegar fogo, e se você ama o conteúdo desse canal, eu tenho certeza que você vai adorar raptar, entendeu? Os vídeos que a gente tem aqui pra sua vida, porque eu tenho certeza que isso vai levar o seu nível de consciência e o seu nível como astrólogo, entendeu? Pra pessoas não binárias, num nível assim que é totalmente diferente. Então se você gosta de aprender e os babados, etc e tudo mais, se inscreve no canal, adota a gente e liga o sininho, porque aí você não vai perder nenhuma notificação e vai saber todas as fofocas do Olimpo, tá bom? Então se inscreve aí, porque é babadeira. Já que no segundo conto, depois que você já se inscreveu no canal, obviamente, porque eu sei que você é uma pessoa legal, que odeia os embustes da mitologia grega tanto quanto eu, a própria águia Áquila, ela é responsável pelo quê? Por punir o pobre Prometeus. E para entender um pouquinho melhor essa história, a gente precisa compreender quem foi Prometeus. Então, Prometeus, ele era um dos titãs que ele era diferenciado, entendeu? Ele não era um embuste na guerra que teve entre os deuses do Olimpo e os titãs, né? E teve essa divisão, essa pequena guerra. Se vocês quiserem que eu fale sobre essa guerra, comenta aqui embaixo. E também comenta aqui embaixo quem você é nessa história, entendeu? Se você é o Gamínides que é raptado, se você é a águia que vai atrás do Gamínides, ou atrás das coisas que você gosta, ou se você é o enviado por uma pessoa que nem quer sujar as mãos pra ir atrás do crush, entendeu? Pra ir atrás do objetivo de outra pessoa, de outro ideal. Outra coisa que é interessante sobre essa história de Prometeu é que ele era diferenciado. Na guerra ele se permaneceu meio neutro, entendeu? Ficou do lado dos deuses do Olimpo, e aí ele foi recompensado dessa forma, podendo aí vagar pela terra livremente. E vagando pela terra, ele cria uns bonequinhos ali de barro, olha, forma ali os humanos e fala, não, beleza, criei aqui os humanos, gostei dessa imagem, vou dar vida pra eles. Deu vida pros bonecos. Os bonecos criaram vida, começaram a andar na terra, só que era muito frio, né? Então assim, não tinha nada na natureza, eles estavam muito vulneráveis. E aí, Prometeu percebe o quê? Que primeiro que os negócios eram muito burro, né? Porque vamos combinar que a humanidade, pra chegar no ponto que chegou hoje em dia, é porque a gente é muito burro. Porque falta de inteligência, meu filho, é o que não faltou, recurso também. E aí, Prometeus, vendo aquela situação, ele vai, desce lá na terra, como humano, claro, né? Porque o Titã é gigante. E ensina para os homens as questões da ciência, das ferramentas, do cultivo, do plantio, da medicina. E aí ensina pra gente tudo que a gente sabe. Ou seja, Prometeu é um grande pai e um grande professor na mitologia grega. E aí o que acontece? Zeus começa a observar esse negócio, isso mesmo, Zeus, que pode ser a águia Áquila ou o dono da águia Áquila, olha aí e fica tipo, não gostei desse negócio, esses mortais aí são muito inteligentes, estão se desenvolvendo de um jeito que fere o meu ego divino e super frágil, porque eu sou um macho escroto embuste, que persegue as pessoas e faz um monte de coisa errada, entendeu? Aí olha aqui, ele fica tipo, putz, kaká. E aí o que ele faz? Ele proíbe Prometeu de pegar a chama que tem lá no Olimpo pra iluminar a Terra, porque ele sabe que se os humanos pegassem o poder do fogo, pronto, seria o fim de tudo, entendeu? E aí ele estaria fudido mesmo, da perspectiva dele, obviamente. E aí o que acontece? Prometeus, emputecido, fala o quê? Ele fala, não, porque os meus humanos não fizeram nada, não mexe com a criança que eu dou minha vida. Aí ele vai lá no Olimpo, foda-se o que Zeus falou, rouba o fogo e dá o fogo pra humanidade. E aí nesse mesmo dia que ele dá o fogo pra humanidade, os humanos tudo comemora e faz festa, faz grande fogueira, em homenagem até ao próprio Prometeu por ter dado fogo pra humanidade. E aí a humanidade começa a progredir loucamente. Mas aí o que acontece enquanto esse louvor toca no fundo, nesse ruído de fundo que eu não suporto? Bom, o ponto é que Zeus fica emputecido, manda Pandora, mas se vocês quiserem que eu faça um vídeo sobre essa história de Pandora, deixa aqui embaixo que eu faço vídeo, porque o ponto não é esse. E aí o que Zeus faz? Porque o embuste que ele é autoritário, ele pune Prometeus. E quem é responsável por punir Prometeus? Adivinha? Eu vou te dar um segundinho pra você pode até pausar o vídeo e adivinhar. Quem que fica responsável por castigar o pobre Prometeus? Isso mesmo, a águia Áquila, que é carregada dessa história da estrela Altair. E é interessante porque essa águia, ela pune Prometeu acorrentado num monte, e aí todo dia de manhã essa águia vai lá,
come o fígado dele, destroça ele, e aí no dia seguinte o fígado dele se regenera e começa todo o tormento de novo. Então a águia fica o dia inteiro comendo o fígado dele, de noite o fígado se regenera, quando nasce o sol, que ele pensa, putz, kaká, fudeu. Até que em determinado momento, Prometeu ameaça Zeus, dizendo que ele tem um segredo que vai acabar com todo o Olimpo e também tirar o próprio Zeus do lugar. E aí Zeus lembra daquela história de Saturno. Inclusive, se você não viu o vídeo sobre Saturno aqui no canal, recomendo que você veja, porque tem uma história muito interessante sobre até mesmo Zeus, Cronos, entendeu? Saturno, que vai te ajudar a entender um pouquinho mais dessa história. E aí o que acontece? Zeus, com a mão na consciência e com o cu fechado que não passava nem Wi-Fi, pensa, bom, vou libertar aqui Prometeu, porque ele tem um segredo, e esse homem, pra ter criado a humanidade, ter feito eu me sentir nesse ego ferido, é porque realmente deve ter alguma coisa errada. E aí, ele pega e manda soltarem Prometeu. Só que nesse processo tem algumas variáveis do mito que dizem que a águia, que era o familiar de Zeus, era abatida e era morta nesse processo, e tem variáveis do mito que dizem que assim que Prometeu é liberto, a águia leva ele até os céus para que ele possa conversar e negociar com Zeus. De qualquer forma, a estrela Altair vai estar muito associada àqueles momentos que a gente está servindo algum ideal, que a gente está ali, entendeu? Ou a gente sendo a própria águia, ou a gente até mesmo sendo mandado por alguém, por algum ideal, situação, a buscar ou a conduzir algum tipo de penitência ou algum tipo de punição também. É uma estrela que fala sobre assumir riscos, né? Afinal de contas, você sequestrar um príncipe, você torturar um titã acorrentado, não é uma coisa assim leve, né? E também é um negócio de assumir risco, porque em algumas variáveis do mito, a águia Aquila foi o quê? Foi morta, foi abatida pelo mesmo ideal, pela mesma pessoa que gostava muito dela. E aí, em homenagem, Zeus vai lá e transforma a águia Áquila, pelos seus serviços e pela sua fidelidade, na constelação de Áquila, que tem a estrela Alfa Altair, que é a estrela deste vídeo aqui, entendeu? Então, é importante o quê? Que você compartilhe esse vídeo com seus amigos para que eles entendam quem eles são nessa história. Que no final, eu quero que você olhe no seu mapa astral e pense, principalmente se você tem essa estrela ativada, será que você não tá aí perseguindo algum ideal, não tá aí assumindo algum risco na sua vida, para no final essa coisa, no final só te dar um tapinha nas costas e falar muito obrigado, você tá ali todo fudido, todo cagado? Ou será que você tá perseguindo a coisa certa e que você precisa assumir riscos para conseguir fazer aquilo que você ama, para trazer as coisas que você ama para um espaço elevado, criar novos espaços? É um pouco das reflexões que eu tenho quando eu penso no mito da estrela Altair e um pouco das suas variáveis também. É um ponto dessa estrela também que vai falar de seguir cegamente as ordens ou até mesmo ser enviado para executar coisas fielmente sem questionar. Afinal de contas, a águia só faz essa coisa terrível com Prometeu e o rolê terrível do sequestro porque ela é ordenada por Zeus, porque Zeus é Zeus. Então assim, né, eu vejo que essa estrela pode estar falando um pouquinho sobre isso. Da gente ser a própria águia, que vai lá e faz o rolê acontecer se transformando no primeiro mito, como também a gente pode ser enviado ou motivado por alguma coisa superior, algum ideal elevado, ou até mesmo questões religiosas e divinas, a fazer algumas coisas que são meio pesadas e acabar assumindo riscos e sofrendo as punições por isso no final. Então essas são as variáveis do mito da estrela Altair, da constelação de Áquila. Se você gostou, compartilha com suas amigas, porque eu sei que vocês adoram uma história, e eu sei que vocês amam ver o Olimpo pegar fogo e desconstruir esses machos escroto que foram vendidos de herói desde lá na antiguidade. Também comentem se vocês têm essa estrela no seu mapa, vai lá na casa onde você tem aquário e vê lá se você tem algum planetinha entre os 4 graus de aquário, entendeu? De 1 a 4 você olha ali e vê se você tem a ativação dessa estrela tão interessante e tão legal. Bom, eu fico por aqui, esse é o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado de estudar essa história tanto quanto eu gostei de contar pra vocês. Continuem assistindo os vídeos restantes da série, convido vocês a assistir os mitos das outras estrelas. Eu vou deixar a playlist aqui no final do vídeo também, vou deixar um card aqui em cima caso vocês já queiram ir pra lá. E não se esqueçam que caso você queira se consultar comigo, nesse período de Covid-19, todos os atendimentos estão com desconto. Então é isso, um beijo, até o próximo vídeo, até o próximo mito, até o próximo Machine Boost que a gente vai desconstruir. Tchau, tchau!